Segundo aos Coríntios 3:18, diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vim esses dias buscando de Deus, fazendo anotações, e ficou bem claro para mim que este seria o versículo que a gente usaria nessa noite. Mas o discorrer da palavra, para onde o Espírito queria que a gente andasse, estava realmente sendo algo que não estava muito claro para mim. E eu vinha buscando a Deus incessantemente, numa semana intensa com o Senhor, de muita luta. Quem teve muita luta essa semana, levanta a mão. Você riu, pastora Tânia? Aliás, obrigada, tá, por me receber na sua igreja aqui nesse lugar. E aí, no meio dessa luta, eu resolvi entregar e falar: Senhor, o Senhor vai esclarecer. E aí, na noite passada, eu me deitei para dormir, dei aquela dormidinha, sabe aquela dormidinha? Rapidinha, e de repente eu acordei e a palavra veio toda. Foi rápido. E eu fui para a sala e sentei na presença de Deus e falei: quem pode falar que eu estou te entendendo, Senhor. E eu espero que seja claro para você como é claro para mim. Porque é uma das noites, onde a questão da transformação da nossa vida está sendo colocada como algo essencial. Não dá mais para sermos as mesmas pessoas. Não dá mais para agirmos como estamos agindo no decorrer do tempo. E aí, eu comecei a pensar. Pensa aí comigo, nós vamos interagir. Quem é a pessoa que você mais ama nessa vida, fora o Senhor? O Senhor é o nosso amado, é o nosso desejado. Pensa no ser humano de carne e osso que você mais ama. E pensa também na pessoa com quem você mais se comunica, com quem você mais consegue conversar, falar dos teus sentimentos, dos teus pensamentos. Porque é importante a gente ter alguém para conversar, não é verdade? Os amigos, a família, as pessoas com quem a gente compartilha, elas são importantes na nossa vida. Se você tiver a oportunidade de sentar com ela ou com ele, olhar nos olhos e falar e perguntar que tipo de pessoa você é, você tem coragem de ouvir o que a pessoa vai responder? Não pode ser aquela pessoa que não vê defeito em você, não. Tem que ser a realista, né? Não é aquela que pega e faz carinho, mas você é a coisa mais linda desse mundo, você nem tem ruga, né? Você é tão perfeitinha. Não é essa, não estou falando dessa, eu estou falando daquela que te ama de verdade, a ponto de ser sincera com você, de olhar dentro dos teus olhos e falar: olha, minha querida, pois é, você podia mudar um pouquinho o teu jeito de falar, você podia usar uma roupa mais adequada, né? Aquela que não vai falar só das tuas virtudes, mas que também vai falar daquilo que é a tua deformação, aquilo que ainda precisa ser mudado. Quem tem alguma coisa que ainda precisa ser transformada na sua vida aqui? E vocês estão olhando para uma que precisa de muita transformação. Mas glória a Deus, porque aquele que habita em mim, que habita em você, é aquele que também nos transforma. Então a gente pode ter a certeza de que se a gente tem interesse nessa obra, ela vai acontecer na nossa vida. Amém? E a gente precisa ter a humildade para parar e perguntar: o que você acha de mim? E a gente pode virar e falar assim: imagina, não estou nem aí para o que pensam de mim, não. Imagina, o que dizem de mim, o que falam de mim, eu não estou nem aí, eu não me importo. Isso é uma posição muito perigosa. É importante, sim, que a gente saiba que imagem a gente está passando, que mensagem a gente está passando com a vida que a gente leva,
com as palavras que a gente fala, com as atitudes que a gente toma. Até Jesus se preocupou com isso, sabia? Lá em Mateus 16:13, ele pergunta para os discípulos: o que as pessoas falam de mim? Quem dizem que eu sou? E teve uma hora, já no versículo 15, que ele perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? É importante que a gente tenha o feedback das pessoas. É importante que a gente saiba o que as pessoas estão lendo e o que elas estão vendo em nós. Isso é importante. E é preciso a gente ter a humildade para reconhecer as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Se já somos salvos, quem já é salvo por Jesus aí, levanta a mão. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Mas a salvação é só o ponto de partida. O ponto de partida para uma jornada fantástica de transformação. É impossível receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ser templo do Espírito Santo e permanecer a mesma pessoa, porque Jesus transforma. Aleluia, aleluia. Mas nós, muitas vezes, temos a tendência de atrapalhar o processo. E eu vou ser bem sincera com você, existem argumentos, existem coisas que acontecem na nossa vida que podem realmente atrapalhar. Eu vou ser rápida, não vou ler o texto, mas neste capítulo 3 de 2 Coríntios, a partir do versículo 12, Paulo fala a respeito de Moisés. E eu fui impactada recentemente por essa verdade. Eu fui ensinada na escola dominical que Moisés colocava um véu sobre o rosto, porque o povo não ia conseguir ver a glória de Deus, de tão brilhante que estava no rosto dele. As pessoas iam ficar ia ter problema até de vista, de tanta glória que tinha no rosto de Moisés. Mas esse texto de Paulo, ele desmonta isso. Você já prestou atenção nisso? Na verdade, Moisés colocava o véu para que as pessoas não percebessem que a glória que ele recebeu lá no monte estava desaparecendo. Retalamashere mandalás. Recaiandolocheias. O que fazia com que aquela glória que ele recebia na presença de Deus começasse a desaparecer? Eram os problemas que ele encontrava lá embaixo. Eram as atitudes das pessoas que estavam lá embaixo, que não estavam no monte, que não estavam com ele. Enquanto ele estava adorando, recebendo, enquanto ele estava vivendo a experiência com a glória de Deus, as pessoas lá embaixo estavam até adorando o bezerro de ouro. E às vezes, amados, nós vamos para a presença de Deus. Somos cheios, impactados, fortalecidos. O brilho é restaurado no olhar, no rosto, porque a pessoa que é cheia da glória de Deus, ela tem um brilho. Quem concorda comigo diz amém. Ela tem um brilho. E aí, a gente começa a se deparar com problemas, com situações. A gente volta para a realidade. A gente volta para o planeta Terra. E a gente começa a encontrar tanta luta, tanta dificuldade, tanta situação, tanta coisa para sugar nossa força, nossa energia, nosso ânimo, que aquela glória que estava visível, brilhante, perceptível no nosso rosto, começa a desaparecer. E isso, querido, não acontece só com você que está aí sentado na cadeira. Isso acontece com as pessoas que estão no altar da casa de Deus, com as pessoas que estão ministrando a palavra de Deus. E aí a gente começa a perceber que a gente está perdendo o brilho da glória. Aí sabe o que a gente faz? A gente tenta pôr um véu, para que as pessoas não percebam que a glória está indo embora. Mas essa noite é noite de você ter uma experiência com Deus
e de você remover o véu do seu rosto, e de a cada dia mais, você ver a glória de Deus brilhar no seu rosto, e através da sua vida, em nome de Jesus. Porque aquele que faz brilhar o teu rosto, habita dentro de você. E o que se passa ao redor da tua vida não pode ser determinante se a glória de Deus vai permanecer brilhando ou não. Brilhe a glória a despeito de toda a luta que você tenha na sua vida. Em nome de Jesus. Vou ser rápida, prometo. Estou tentando acelerar. Oh, meu Deus. Era o que Moisés fazia. Tentava esconder a glória. Mas agora é um tempo glorioso, um tempo em que a presença do Espírito Santo, que habita em nós, comece também a agir em nós e através de nós. Depois que o véu é tirado, a gente começa a ver a glória. Aleluia. E a gente vai sendo transformado de glória em glória e ficando cada dia mais parecido com o Pai. Aleluia. E para que esta transformação começada com um encontro real com Cristo tenha continuidade, é preciso entender que nós temos que ter uma mente transformada. Uma pergunta: você está disposta, você está disposto a pensar diferente? Sim, é preciso se esforçar. Se nós já temos o Espírito Santo fazendo o papel de transformação que cabe a Ele na nossa vida, então precisamos cumprir a nossa parte. Para de colocar tudo na conta de Deus. Para de colocar tudo na conta de Deus. Para que a glória permaneça na nossa vida, nós também precisamos fazer a nossa parte. Ei, mandará baixar e andalás. Tem coisa que ainda não está diferente na nossa vida por culpa nossa. A gente quer viver coisas novas, mas a cabeça continua velha. Vou repetir. A gente quer viver coisas novas, mas a cabeça continua velha. É hora de renovar a mente. Aleluia. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Filipenses 4:8. Esse eu vou ler porque é importante. Se você tiver a sua Bíblia aí, é um versículo muito conhecido que esses dias eu inclusive ministrei a algumas pessoas. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Vamos mudar a nossa mente. Vamos transformar os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, não podemos desanimar no nosso processo de transformação. Amém? Glória a Deus. Tem um pentecostal aqui hoje. As tribulações não são para nos matar, mas sim para nos transformar. Segundo aos Coríntios 4:16. Eu amo a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. A gente não precisa ficar lendo tanto livro de autoajuda. A gente já tem o livro da ajuda do alto. Aleluia. Diz assim, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Oh, aleluia! Glórias ao teu nome. Versículos 7, ainda, desse mesmo capítulo, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Ah, querido, se a obra já foi começada na sua vida, não desanime! Aleluia! Aleluia! E nós precisamos tomar cuidado para não vivermos a transformação reversa. O que é a transformação reversa? É quando a gente está bem e fica mal. Um exemplo, eu não vou ler, mas está em Mateus 5,13. É o sal que se torna insípido. Não cumprir o propósito que Deus nos deu para cumprir nos faz correr o risco de sermos pisados. E Deus não te chamou para ser pisado. Deus não te chamou para ser pisada. Deus te chamou para ser alguém que carregue a glória dele para todos os lugares. A presença dele. É o Espírito Santo trabalhando em nós. Eu quero que você feche os seus olhos para entender uma pequena analogia que eu vou fechar essa ministração. Que bom que você não desistiu. Procurei ser rápida. 2 exemplos de transformação. Um é o barro, que é transformado em vaso pelas mãos do oleiro. É o Espírito Santo trabalhando em nós. Antes era um barro. À medida que o oleiro foi trabalhando, a gente foi passando pelos processos. Até que a gente foi ganhando forma. E a gente ficou igual o oleiro planejou. Aquele vaso bem construído, pronto para ser usado por ele. A outra é a borboleta, que precisa se esforçar, fazer a parte dela, para deixar de ser apenas uma lagarta, sair do casulo e alçar o seu voo. Esse processo se chama crisálida. E não é à toa que dentro dessa palavra tem a palavra crise. Às vezes a gente fala assim, eu estou em crise. Eu quero te dizer que na vida do homem e mulher de Deus, crise é sinônimo de transformação. Passe pela crise e você alçará voos altos. Amém? Então, no vaso, o oleiro trabalha. Na borboleta, ela precisa se esforçar. É preciso agir em conjunto. No processo de transformação, precisamos nos esforçar para que o Espírito Santo e nós sejamos parceiros no processo. Eu quero te convidar nessa noite a fechar uma parceria com o Espírito Santo. Ele já está trabalhando. A obra já começou. Que nós sejamos participantes desse processo na nossa vida. Em nome de Jesus.